Muitas pessoas estudam inglês por anos, mas quando chega na hora da entrevista, travam. Nesta aula, eu vou te apresentar as estratégias mais importantes para responder as perguntas em inglês com segurança, mesmo que o seu inglês seja básico. How to prepare for a job interview in English, even with basic in English. Então, como se preparar para entrevistas de inglês, mesmo que o seu inglês seja básico. Let's go! Why do people freeze in interviews? Então, por que as pessoas congelam, dá aquele branco, ficam nervosas na hora da entrevista? Mesmo com inglês básico, even with basic in English. As pessoas geralmente, elas sabem gramática, you know grammar, você sabe gramática, you understand the texts, você entende textos, but cannot respond quickly, mas não consegue responder rapidamente. O problema é que você precisa de treino. O problema não é o inglês fraco, é falta de treino para uma situação real. O problema não é o inglês fraco, é falta de treino para uma situação real. Nesse momento, o entrevistador, ele não está interessado no seu inglês avançado. Desde o início que você chega no local para fazer a entrevista, ele já está te observando. Então, what do interviewers actually want? O que os entrevistadores realmente avaliam? Eles avaliam a sua clear communication, uma comunicação clara. Your confidence, a sua segurança. And organized answers, se as suas respostas estão organizadas. É nesse momento que ele vai avaliar, geralmente ele avalia a sua postura, a sua comunicação, sabe, olhos nos olhos, se você sorri. Então, vários fatores vão mostrar a ele o seu estado de espírito, se você está confiante ou não. Essa pergunta é a primeira pergunta de todas. É a pergunta que mais cai em entrevistas de emprego. Tell me about yourself. Tell me about yourself means fale-me sobre você. Nesse momento, você não vai falar sobre a sua vida toda. Você vai falar sobre erros comuns numa entrevista de emprego. Quando o entrevistado, ele começa a falar sobre sua vida pessoal. Não, o entrevistador não está interessado na sua vida pessoal. Ele começa a falar sobre sua família, quantos filhos tem, o que gosta de fazer, coisas pessoais. Também não, o entrevistador não está interessado. A não ser que ele pergunte por algum motivo próprio. Aí sim, se ele perguntar, do you have children? Você tem filhos? Porque ele tem um interesse em saber, isso está diretamente relacionado com a vaga que ele está oferecendo. Mas geralmente você não vai falar sobre família nessa pergunta, tell me about yourself. Não vai falar sobre a vida pessoal, where do you live? Não. Você vai ater ao seu professional profile, o seu perfil profissional. Nós temos uma estrutura simples para responder essa pergunta, tá? Então, a simple structure is present role, experience and career objective. Ou seja, você vai falar quem você é no momento, sua experiência profissional e seu objetivo na carreira. Aqui eu tenho um exemplo prático. Olha, você vai falar, I work with customer service. I have experience helping clients and solving problems. I'm looking for an opportunity to grow in the company. Então, aqui você, no primeiro momento dessa estrutura, quem você é, né? O que você faz no presente. Então, no presente, I work with customer service.
Então, você trabalha com o serviço ao cliente. O nosso exemplo aqui é um garçom, tá? Ele é o meu exemplo, mas pode ser qualquer profissão. Então, no caso do garçom, ele trabalha com o serviço ao cliente. I work with customer service. O que ele fez no passado? Qual a experiência que ele tem? I have experience helping clients and solving problems. Então, eu tenho experiência ajudando clientes e solucionando problemas. Qual é o seu objetivo? I'm looking for an opportunity to grow in the company. Então, eu busco uma oportunidade para crescer na empresa. Se você não entendeu a pergunta, você pode usar frases que mostram isso de forma inteligente, sem problema, com segurança. Por exemplo, aqui eu coloquei em inglês, ó, if you don't understand, se você não entende, quando você não entende a pergunta, você pode falar o seguinte, você pode falar, could you repeat that, please? Você poderia repetir, por favor? Tá de boa, não tem problema em solicitar que o entrevistador repita. Could you repeat, please? Uma outra pergunta que você pode fazer. Could you explain it in another way? Então, ele usou um termo que você não compreendeu, você não entendeu, então você pede para ele falar usando outras palavras. Could you explain it in another way? Ou então você pode dizer, let me make sure I understand. Let me make sure, deixa eu ver se eu entendi. Let me make sure I understand. E aí você pode falar e aí o entrevistador ele retoma a pergunta caso você tenha respondido de forma errada. Ou então, acredito que as duas primeiras são boas opções. Could you repeat, please? Could you explain it in another way? Buy time. Buy time é uma expressão que diz como ganhar tempo para pensar. Então, o entrevistador te fez uma pergunta, você precisa responder, mas você pode usar uma expressão que diz o seguinte: That's a good question. Essa é uma boa pergunta. That's a good question. Então, você está ganhando tempo para pensar. Você pode dizer, let me think for a second. Ele vai entender. Let me think for a second. Deixa eu pensar por alguns segundos. From my experience, tipo assim, eu vou responder pela minha experiência, for my experience. Então, nada de errado em usar essas expressões para você ganhar tempo, tá? O importante é que haja comunicação. E é isso que você está mostrando. Você está se comunicando. That's a good question. Let me think for a second. É claro que isso mostra profissionalismo. Você está sendo sincera e você está tentando ser o mais você, né? O mais real possível. Há alguns erros comuns que as pessoas cometem. Por exemplo, common mistakes, erros comuns, né? Que brasileiros cometem. Quando você fala let me think for a second, você está pensando como vai responder. Mas já imaginou se você fala I have 30 years para a seguinte pergunta: How old are you? Deixa eu escrever aqui para você poder visualizar essa pergunta. How old are you? How old are you? Significa, quantos anos você tem? How old are you? E a pessoa fala, I have 30 years. No, I have. Quando você fala I have, eu tenho. Isso é um pensamento em português. Eu tenho 30 anos. I have 30. No. A resposta adequada é você dizer a sua idade dizendo I am, ó. Peraí, deixa eu... Ok. Não, peraí, deixa eu botar aqui um pouquinho mais cima. Quando você fala assim, I am, ó, eu sou, I am, eu vou escrever de novo aqui, tá, gente? Ó, I am 30
aqui em cima, um pouquinho mais aqui em cima. I am 30 years old. Essa é a forma correta. I am, eu sou. I am, eu sou. Mas na tradução eu tenho. I am 30 years old. I'm 25 years old. Então, quando você completa a expressão, você está falando de forma correta, tá? I am 25 years old. I'm 30 years old. Not a have. A have is a mistake. Então, a expressão correta é I am 30 years old. Você pode falar da forma reduzida também. É quando, por exemplo, você pode falar I am, como você pode falar I'm. Então, I'm 30 years old. Ok? O que realmente faz a diferença? What makes a difference? Então, vamos lá. O que realmente aprova os candidatos? O candidato, ele precisa mostrar que ele está preparado. Então, ele está preparado para aquele momento, ele pesquisou sobre a empresa, ele está calmo, né? E por que ele está calmo? Porque ele se preparou, tá? Então, ele precisa demonstrar preparation. Clarify. Falar de forma clara, de forma calma, não precisa acelerar, prestar atenção, ouvir atentamente. Então, forma clara, clarify. E por fim, ele precisa mostrar confidence. Ele precisa mostrar segurança. Então, eu estou aqui, eu quero essa vaga, eu tenho experiência nisso e eu quero trabalhar nesta empresa. Ou então, eu não tenho experiência, mas tenho muita vontade e eu desejo imensamente e eu quero trabalhar nessa empresa. Então, você precisa mostrar confiança. É muito importante que você acredite em você, tá? Então, assim, preparation changes everything. Então, a preparação muda tudo. You don't need perfect English. Você não precisa do inglês perfeito. You need preparation. Então, você precisa se preparar. And believe in yourself. Acredite em si, porque você vai conseguir. Sinceramente, eu queria treinar, responder as principais perguntas de entrevista de emprego. Como é que eu faço isso? Se você quer treinar essas respostas com mais profundidade, eu estou preparando um treinamento específico para você. Veja o link na descrição e a gente se vê lá no curso. Um abraço, see you later!